Olá! Hoje, né, vai ter a aula uma aula propriamente dialética, né, sobre a diferença, né, entre uma explicação formal e uma explicação material. Eu vou citar alguns exemplos, né, mas aqui, né, neste vídeo em particular, eu não vou expandir nenhum deles, mas só para dar uma amostra de como é que funciona isso. E a ideia é basicamente dizer o seguinte: a gente precisa saber transitar entre os dois. Né? Quando você exagera um, você perde uma parte da história. Então vamos primeiro começar a explicar o que é isso. Esses termos específicos, né? Explicação formal, explicação material, eu estou usando dessa maneira, né? Mas foi retirado, foi extraído, né? Da explicação que Aristóteles vai fazer, né? Sobre a alma, né? No Tratado da Alma, em que ele dá o exemplo, né? Por exemplo, eu quero falar sobre a alma, né? Beleza? Eu posso falar sobre como a alma se forma, né? Então, ou seja, uma explicação material, como que é possível que ela possa acontecer. Ou eu posso explicar do ponto de vista formal, ou seja, o que é que ela é, como que ela funciona, como que ela, vamos dizer, da sua existência para frente e da sua existência para trás, no caso a explicação material. E daí ele dá um exemplo mais específico para poder dizer que tipo de proposta é essa, né? Ele chama de explicação dialética e uma explicação material, que por sua vez condiz com as quatro causas. Né? Das quatro causas, vamos dizer assim, a parte dialética está relacionada, né, com a forma, causa formal e causa final, e a explicação material está ligada à causa eficiente e à causa material. Ou seja, essas duas primeiras que eu falei, né, final e formal, dizem respeito ao objeto e o seu sentido e significado. As duas últimas dizem respeito à maneira como aquele objeto pode ser possível de acontecer. Né? Como é que eu faço para ele existir? Como é que eu faço para ele acontecer? Que é eficiente, né, e a material. Então Aristóteles distingue esses dois, coloca em duas categorias, né, para simplificar, que seria a dialética e a material. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, da raiva. Eu posso falar sobre a raiva tomando já a raiva como pressuposto. Então vou explicar o que é, se eu pedir assim, o que é a raiva? Você pode dizer o seguinte: não, a raiva é um sentimento que a gente tem quando alguém faz algo que mais do que te contraria. Né? Não é só contrariar. Tem que contrariar e tem que exceder um limite, vamos dizer, do autocontrole pessoal. Da paciência, por exemplo. Então, se você aperreia uma pessoa por muito tempo, eventualmente ela vai ficar com raiva. Se você pisa no pé dela, ela vai sentir dor e depois ela vai sentir raiva. E assim vai. A raiva tem a ver com a dor, etc e tal. Eu não vou fazer uma definição aqui detalhada, explicada direitinho, mas vocês estão entendendo, né? O que é que eu estou querendo dizer. Se eu dou essa explicação, né, se eu rastreio de uma maneira mais precisa o significado da raiva, o que é a raiva, isso está errado? Obviamente que não. Porém, eu posso dizer que a raiva, né, é o processo que acontece no corpo, né, quando são liberados tais e tais hormônios, né, adrenalina e não sei o que, não sei o que, que induzem o cérebro a ficar no estado de agitação, assim acessado. Eu estou inventando, tá? E isso gera uma reação no corpo para, vamos dizer, reagir e tentar, vamos dizer, resolver o problema que causou aquilo. Então, vamos dizer assim, atracar-se diante daquilo que gerou essa sensação corporal. Vamos dizer assim. Então, essa explicação, que eu também estou inventando, assim como a explicação formal, o dialética, ela tá errada? Não. Assim, supondo-se que eu falei com os termos precisos, como se eu fosse alguém estudante de medicina. Ela está errada? Não está errada. Então, se as duas explicações não estão erradas, qual das duas é mais certa? Depende do contexto, depende da intenção, depende da proposta. Essa explicação material, ela é válida, ela é mais útil, vocês vão concordar comigo, eu imagino, para um médico. Ou seja, para alguém que está estudando o fenômeno do ponto de vista do modo de manipular seus elementos. Então,
Porque, por exemplo, por que eu vou estudar raiva nesse sentido? É porque eu quero entender como funciona o corpo humano, os hormônios, etc. E daí eu posso tirar proveito desse conhecimento para algumas coisas, entre as quais a medicina. A medicina, a biologia, a. Deixa eu pensar. A química, né, os elementos químicos que vão acontecer ali, reações físicas também, a troca de energia nos processos elétricos do corpo. Ou seja, eu vou utilizar isso para estudo formal, vamos dizer assim. Agora, no caso, deixa eu acender a luzinha aqui. Tá, para vocês talvez não tenha mudado muito, mas para mim ficou muito melhor. No caso da a explicação formal, ela serve para quê? Ela serve para a convivência humana em geral, né? E de modo mais, vamos dizer, específico para a compreensão, né, das situações humanas, circunstâncias humanas, etc. Então, e daí para frente, para cima, né? O que isso pode te oferecer? E aí vocês vão ver os vídeos sobre o uso da literatura e a questão da formação do imaginário, que basicamente vai ser o seguinte: a compreensão das situações humanas revela, né, o centro do ser humano. Isso eu não coloquei nesses vídeos, infelizmente, mas revela o centro do ser humano, né, o centro da inteligência humana. Você não vai chegar a isso pela explicação material, você só pode chegar pela explicação formal. A explicação formal, se você toma ela e começa a decodificá-la, você vai subindo, né, em grau de compreensão do funcionamento da convivência humana e eventualmente você chega à compreensão, por exemplo, do que é o bem e o mal. E acima do bem e do mal existe o centro que gera o bem. Então, essa caminhada, essa subida, ela só pode ser feita do ponto de vista formal. Tá. Então, dois sentidos de raiva, né? De modo geral, vocês devem ter sentido, né, já que essa explicação material, ela diz respeito às ciências, a explicação formal, não. A explicação formal, ela diz respeito a um processo de, vamos dizer, memória e imaginação. Então, ela está ligada a... E claro, coleta de informações sim, mas não é numa ciência. A ciência faz recortes. E aqui a gente quer pegar o objeto. Né? Então, vamos dizer, o tratamento formal da coisa, a explicação formal, ela diz respeito, por exemplo, à filosofia, né, ou à literatura em geral. Né, que dizem respeito à arte do discurso. Né, o discurso com a intenção de abranger o fenômeno, né, o máximo possível. Claro que se você tem só o discurso e você não se aproveita da documentação que a explicação material ela oferece, vai ficar mais fraco. O grau de abrangência da sua compreensão do tema provavelmente não vai ser tão grande assim. Então é mais ou menos nesse sentido que as duas coisas se unem. Tá, então, colocado isso, né, essas duas propostas, né, explicação formal e explicação material, a gente entende praticamente um monte de problema que a gente vive hoje em dia. Boa parte das tretas que a gente vive hoje, elas dizem respeito a uma confusão entre essas duas propostas, essas duas visões, que não são auto-excludentes, elas são complementares. Então eu vou começar a dar alguns exemplos. Primeiro exemplo. Esse aqui já é o mais difícil. Vamos lá. Existe a metafísica e existe a física. Né? A física, né? A palavra física, física eu acho, ela... Eu não me lembro o que ela significa exatamente, eu acho que é movimento, alguma coisa assim. Ela vem... Ela significava, né, o que a gente poderia chamar de ciências naturais hoje. Né? Que incluía o que a gente chama de física, o que a gente chama de química, o que a gente chama de biologia. Então, se você pega os tratados físicos de Aristóteles, se você pega as questões físicas, que é o livro de questões, você vai ver uma sucessão de perguntas, de tratados, explicações e perguntas que vão desde por que é que o sêmen do cavalo fica de tal jeito depois de tal situação, até como funciona o movimento dos planetas. Então, é bem abrangente, mas acontece o seguinte, a física, ela era, vamos dizer, a base a partir da qual você fincava, sempre foi, né? A base a partir da qual você finca a metafísica. A metafísica
a compreensão, né, formal a, do conjunto das coisas. Né? Então, por exemplo, cada objeto, cada coisa, você pode abstraí-la, a não no sentido de abstrair uma parte do todo, mas no sentido de pegar aquele todo e percebê-lo como parte de um conjunto maior, mais abrangente. Quando você faz esse tipo de abstração, né, então eu sou um tipo de homem, que é um tipo de ser humano, que é um tipo de ser vivo, que é um tipo de, não sei, ente, que é um tipo de ser. Quanto mais você, independentemente de quantas categorias você faça esse processo, eventualmente, você, cada vez mais, você vai abstraindo minhas características particulares e ficando só com uma coisa mais geral, né? Entre eu, né, e homem, né? Entre eu e outro homem, você vai ter várias características, você tem muitas características em comum, mas também tem muita diferença. Mas não tanto quanto eu e uma mulher. Já vai ter mais diferença, tem menos coisa em comum. Né? E eu e um cachorro. E eu e, não sei, e uma pedra. E eu e um quadro. E eu e uma equação matemática. Mas vai haver coisas em comum, mesmo assim. Né? E esse salto formal, atenção, formal, lembrando, tá? Explicação formal e explicação material. Esse salto formal que vai para cada vez mais um ponto abstrato, né, um ponto mais e mais, você vai removendo as características particulares, você vai chegando numa coisa cada vez mais abstrata. Essa coisa, a mais abstrata de todas, a mais abstrata possível, que a gente pode dizer que é um ponto, como se fosse um ponto, porque ela não tem nada praticamente, mas ela ao mesmo tempo é o ponto que está em todas as coisas e que reúne todas as coisas. Esse ponto é, vamos dizer, a, a, o tema, né, da ontologia e da metafísica, né, o tema do ser. Né, esse ponto é o ser. Ou seja, o ser é o ponto mais abstrato a, da, da inteligência humana. Da inteligência em geral. Você não, mesmo um cavalo começou a pensar e ele está tentando pensar de todo jeito. Ele não tem como ir mais acima, né, do que isso. Né? Porque isso não é só algo do. Tem essa coisa que junta esses dois lados. Tem o pensamento humano. A gente é humano, então a gente só pode pensar como humano, mas em todo caso, o pensamento humano consegue chegar nessa altura. Né, e os objetos, eles conseguem. Né, o que você extrai de conclusões do que você pensa no grau do ser, vale para as coisas mesmo. Ou seja, elas obedecem a esse ponto. Então, isso faz parte tanto do que a inteligência humana consegue captar, quanto dos objetos em si mesmos. Né? Então, se você trata o tratado de Parmênides, ele está falando do ser, ele está falando desse ponto, que ele vai provar que é um e não dois, só tem como ser um. E é esse ponto que dá a unidade, né, a todas as coisas. A unidade formal a todas as coisas, não a unidade material em si. Né? Quando Demócrito, né, falava do átomo, ele estava falando mais desse ponto do que propriamente o sentido material que a gente toma hoje para o átomo. É claro que, como eu falei, né, a física e a metafísica elas são sempre próximas, assim, aproximadas. Então, existiam as investigações físicas, né, e delas eles abstraíam, né, para ter essa base, para poder olhar e dizer, não, realmente faz sentido eu pensar nesse pontinho formal, porque eu estou percebendo que as coisas vêm de algum lugar. Aí você tem o Tratado de Metafísica de Aristóteles, que vai mostrar as várias hipóteses de como é que a matéria se originou. Então, então, seja na metafísica, seja na alma, você vai ter sempre esse diálogo entre o material e o formal, que a gente coloca hoje como diálogo entre as ciências e a filosofia. Só que esse diálogo ele não existe mais porque a filosofia virou uma ciência também. Mas, quando você consegue atingir, né, esse patamar do pensamento, que seria a metafísica, o que é que significa atingir esse patamar? Significa você aprender, né, a tomar posse, né, tomar consciência, melhor dizer, de
da transição do pensamento entre o abstrato e o concreto com cada vez mais cuidado e atenção. Por quê? A gente fala, a linguagem, ela em si, ela já é abstrata. Ela não, literalmente, ela não tem uma palavra para cada coisa específica, porque seria impossível falar essa língua. Imagine que para cada objeto específico você tivesse uma palavra específica. Então, pronto. Sei lá. Eu tenho aqui 2 lápis. São 2 lápis. Então, imagine que isso aqui chamasse Xena e isso aqui chamasse Gabriele. Do nada. Então, Xena e Gabriele. Agora, isso aqui porque são 2 lápis. Aí você compra aquele negocinho da Faber-Castell, tem, sei lá, 24 lápis, tem 60 lápis. Então você precisa de 60 nomes. Se você compra outra caixinha, são mais 60 nomes. É óbvio que seria impossível você conseguir saber esse monte de palavra e conseguir discernir as coisas. E pior, tem a segunda desvantagem, que é o seguinte: entre esse objeto e esse, tem muita coisa em comum. E pelo fato da gente usar a mesma palavra, a gente consegue perceber. Se você tivesse que usar palavras diferentes, você ia perder esse fundo comum de características que tem entre esses 2 objetos. E aí você ia ter que fazer o trabalho sempre do começo. Né? E perceber semelhança e diferença, e distinguir uma coisa da outra. Mas eu posso criar um nome específico. Esse aqui é um lápis e um lápis com borracha. Então são 2 propostas diferentes. Ou esse aqui é um lápis de desenho, esse aqui é um lápis comum. Mas seja como for, né, eu estou partindo desse fundo comum que é lápis. Enfim. Então, a gente fala, as palavras elas servem para muita coisa, muita coisa. Eu falei num vídeo lá, não sei qual foi, que o T, né, aqui tem batata, né, pra gente isso significa tanto, né, o fato de que vende, né, é vendível naquela loja, quanto o fato de que está ali, né, naquele momento é disponível. Para um português não, né? Então essa acumulação de significados ela é comum, né? E ela é o que mantém, que consegue fazer com que a gente fale um idioma. Por outro lado, né, aprender a perceber a nuance das coisas, né, aprender a perceber as particularidades e saber essa medida, ela é basicamente o processo, né, e o sentido de tomar posse do pensamento metafísico. Então, você aprende, né, a distinguir as coisas com mais precisão. Beleza. Mas aí o que é que acontece? Né? Esse discernimento para conseguir pegar cada coisa nas suas características particulares, ao invés de generalizá-las, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala fulano é de tal jeito, você é chata, fulano é pecador, não sei, isso aqui é vaidade. Vaidade é uma palavra que significa umas 1000 coisas, entendeu? Mas você diz, não, isso é vaidade. Você diz, o Brasil é um país com síndrome de vira-lata. Perceba o uso do né? Que é o ser aplicado. A cultura chinesa é de tal modo, o hinduísmo é de tal modo, fulano é burro. Né? Quando você aplica, né, uma característica, você está pegando um objeto, uma coisa que é extremamente complexa, e reduzindo ela para encaixar dentro de uma palavra, encaixar dentro de um conceito, que por sua vez também é bem complexo. Né? E isso é normal. E isso, na verdade, isso é o normal. O que não é normal, você distinguir a coisa. Por exemplo, homem vai sentir, né, atração por mulheres. Beleza? E vice-versa, mulheres por homens. Mulher por homens. Mas de repente tem uma que se destaca. Você se apaixonou. Então aquela pessoa, ela ganha um destaque extra. Né? Ela se torna algo particular para você. Não é qualquer mulher, é aquela mulher. Aprender a conhecer aquela mulher em específica, todas as suas particularidades, é uma amostra. Né? O que é isso? Né? Essa habilidade de discernir os detalhes da coisa. Então, esses assuntos, o paixão, amor, etc., tudo isso diz respeito, né, a questões formais. Né? Saber lidar com essa passagem entre as formais e as materiais e o encaixe entre uma coisa e outra. Que, por sua vez, não é dado pelo formal, pelo material, é dado pelo formal. Então, um cientista ele não consegue fazer essa cola entre uma coisa e outra. Seria preciso a filosofia ou a literatura
para poder juntar esses fenômenos em um pacote só. Como as ciências elas estão muito detalhadas, desenvolvidas, então sempre vai ter um hiato, né, um problema entre uma coisa e outra. Mas o formal ele interessa para a vida. Então, sem ter esse alimento do material das ciências, a coisa fica atrasada. Mas sem ter a explicação formal, a coisa fica louca. Aí eu vou agora, de novo, expandir. Primeiro caso. Uma vez que você tome posse dessa capacidade formal, capacidade metafísica, geralmente, desse ponto, é possível, inclusive, projetar para cima, né, o que é alguém que tenha mais domínio disso, e perceber para baixo, né, o que é não ter domínio disso. E nessa posição, pode-se, né, tentar explicar esse fenômeno, né, esse domínio, a posse dessa habilidade, através de uma explicação do universo, ou o contrário. Vamos botar assim, primeiro tem que tomar posse formal, e daí eu vou construir uma explicação do universo. Eu vou construir uma cosmogonia. Aí eu vou botar aqui uns exemplos. Né? Um exemplo mais básico é o exemplo do Timeu, né? Que é Platão botando na boca de Timeu uma explicação do funcionamento do universo. Uma nota de rodapé, né? Sempre que falam de Atlântida ou Atlantis, é algo que vem do diálogo Critias, que é uma continuação de Timeu. Tá? Atlântida nasceu aqui, praticamente. Então, o Timeu ele vai fazer uma explicação de como se originou o universo. Essa explicação ela é simbólica. Ela tem a intenção de juntar os elementos materiais, né, que a pessoa conhece. Ou seja, eu só posso dar uma explicação do mundo a partir dos dados materiais que eu conheço. Como é que eu vou falar dos planetas, do céu, do sol, dos elementos, se eu não conheço os planetas, os céus, os elementos, etc. Né? Tem que conhecer. Então, ela, em alguma medida, ela é restrita. Por quê? Porque esses conhecimentos, eu tenho eles dessa maneira no século IV a.C., mas, de repente, 16 séculos, 20 séculos depois, inventaram ferramentas que conseguem expandir na visão humana para ver coisas bem mais distantes. Né? Então, consequentemente, vai ser possível medir melhor as coisas e perceber que talvez não seja o universo não tenha exatamente aquele formato que parecia na época. Mas isso não interessa, porque o objetivo da explicação formal ou da cosmogonia não é a física, é a metafísica, ou seja, é permitir que mais pessoas decodificando, no processo de decodificar a mensagem, decodificar um símbolo já é tomar posse da habilidade, elas se aproximem cada vez mais dessa habilidade da metafísica. A explicação formal ela é para isso. Então, você vai ter propostas, né, de visão de mundo, de cosmogonias. Né? E a medida do valor dessa cosmogonia depende de quem está fazendo. Então você tem o Timeu de Platão. Se você decodifica o Timeu de Platão, você vai basicamente entender o pensamento platônico. Mas você tem também, né, a cultura racional, né, que eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês, que também é uma proposta de cosmogonia. Né. Primeiro, São tem uns 1000 livros. A proposta é que sejam uns 1000 livros, só que os livros são escritos dessa maneira. lição, página 5. O raciocínio é o elo de comunicação com a eternidade. Esse é o título. Primeira mensagem. Na fase racional, entra o raciocínio em vigor, por ser a fase do funcionamento do raciocínio, por um natural da natureza ser racional. E a formação, a áurea de todos é racional, de forma que na fase racional vigora o raciocínio, porque o pensamento com enfraquecimento vai terminando a sua função naturalmente. Olha, eu acho. Eu pensei ainda em fazer um estudo mais profundo. Eu tô falando isso aqui como não Zé Ninguém, entendeu? Você pode jogar tudo que eu tô falando fora. Eu pensei seriamente em tentar ouvir os livros. Né? Eu não tenho um documento, não consegui arranjar um jeito que desse para conseguir.
Mas tem os audiolivros que estão sendo gravados recentemente, né, do Universo em Desencanto. Inclusive Tim Maia participou disso aqui, tá? Mas eu tenho a impressão que se você escutar isso aqui todo, você sai louco. Porque ele é muito redundante. Né? Tipo, o universo racional é o raciocínio da razão. Eu digo, meu Deus do céu! E na prática, né, o que é que está sendo feito aqui? Ele vai pegar os elementos materiais que ele conhece para compor uma cosmogonia. Aí, aí qual é a pergunta que você tem que fazer? O quão alto ele vai? Até onde ele chega? Essa é a questão central. O quanto ele consegue entender, vamos dizer, da inteligência humana. Não vai muito longe. Você tem outra, né, o Bruno Borges, o alquimista do Acre. Aqui. O alquimista do Acre, ele também está compondo, né, uma cosmogonia. Escreveu 12 livros, né? O primeiro é o TAC. Cadê? A narrativa que ele vai compor é que ele recebeu uma visão do menino, do Enzo, da Ptidera. Cadê? Não tem mais o primeiro, não. Não tem o primeiro. Tá aqui. O TAC é o primeiro que ele lançou, né? É tudo de graça aqui, né? Então ele vai dar uma explicação na viagem no tempo, não sei o que, consciência, né? O buraco de minhoca, não sei das quantas. Ele vai puxar os elementos que ele conhece da ciência, da divulgação científica, né, contemporânea, e vai compor uma cosmogonia. O quão alto ele vai? Você tem que pegar sempre essa pergunta. Até onde ele foi, até onde ele conseguiu enxergar, né, da explicação material das coisas, né, da explicação formal, da explicação formal das coisas. E também você aproveita e mede, né, o quanto ele sabe das questões materiais, conforme o estado da questão atual. Né, porque você não pode julgar Platão por não saber a física de Einstein e a física de Newton, mas você pode julgar Bruno Borges por usar uma explicação ultrapassada, por exemplo. Se não tem uma justificativa bem colocada. Então você vai ter vários projetos de cosmogonias, né? Como o Bruno Borges, como Cultura Racional, como Kimat, que me passaram esses dias. Eu não lembro o nome do rapaz. Reside no homem interior. Não busque fora, mas sim dentro de você mesmo, porque dentro do homem que existe a verdade, etc. Deixa eu ver se tem o nome dos caras. Tem não. Foi dois rapazes, né, de 30 anos no máximo, que tiveram mais uma sacada do funcionamento da ordem do universo. Né? Então vai explicar aqui. E é basicamente Matrix. Né? Matrix, quer dizer, Matrix, né? Você vai ter também a própria ideia da explicação da Matrix, né? A Matrix tomado como uma cosmogonia, que se tornou endêmico. Por quê? Primeiramente, a gente vive no mundo virtual. Então, viver no mundo virtual dá essa proposta de que, peraí, se a gente tá aqui e a gente sai e volta para cá, por que a gente não tá aqui e sai e volta para outro canto? Né? É uma projeção mais ou menos natural até de ser feito. E aí você vai ter várias divulgações científicas falando sobre a gente viver na Matrix, né? Os filósofos discutindo, os cientistas discutindo, não sei o que, mundos paralelos, mundos possíveis, e em tudo isso, né, acaba que essa proposta de explicação ela fica muito comum. E aí você vai ter toda a subproposta, né, na verdade, explicações de funcionamento das coisas, né, a partir da perspectiva da cosmogonia de Matrix, né. Então, que vai chamar basicamente Blue Pill, Red Pill, né. Eu nunca lembro qual é qual, mas tem a pílula, acho que é azul, que você fica no mundo, é vermelho, você sai, né? Você sai. Então, tomar a pílula vermelha significa o seguinte: estou dando uma verdade que faz parte desse mundo real, que não é o mundo aparente na qual você está vivendo, né? Aí o pessoal puxa a explicação da caverna de Platão, etc. Mas não tem nada a ver com isso. Né? Em Platão, ele não quer te ensinar como pegar mulher. O que ele quer é te ensinar a aprender o discernimento e o valor, né, da coisa. De certo modo, as explicações elas podem ser categorizadas em duas propostas gerais. A primeira proposta, não era para estar falando sobre isso aqui, mas já tá. A primeira proposta é a de que a vida,
as aparências, né? O mundo que parece, ele é falso, as pessoas vivem no mundo falso, e você precisa subir, né, para poder chegar no mundo verdadeiro. Essa proposta a gente chama grosseiramente de gnose, gnóstico. Então isso inclui Matrix, isso inclui a narrativa do menino, do universo nacional, isso inclui o Quimática. E em alguma medida, né, costumam incluir também o Platão. A segunda proposta é o contrário. E grupos esotéricos também vão ter suas narrativas cosmogônicas, né, de explicação desse fenômeno. Como eu falei, a cosmogonia ela serve para explicar, usar da base física para explicar como que a inteligência pode subir, né, ao seu grau mais elevado, conforme, né, a elevação da pessoa que está propondo. Às vezes tem mais, às vezes, mas a pessoa não foi tão longe. Então, por exemplo, né, pelo que analisei do Quimática, o cara não foi longe, foi bem baixinho, na verdade. O que eu suponho, eu não li mil livros, eu só vasculhei, mas pelo que eu suponho da cultura racional, também não foi longe. Não sei medir entre um e outro, que eu precisaria de mais documento, mas não foi muito longe. Bruno Borges também não foi muito longe, mas tem elementos específicos que eu olharia e dizer, não, isso aqui realmente é verdade, me parece verdade. Me parece bom, inclusive, mas o conjunto não. Como Platão, não. Então você tem a explicação gnóstica, você tem a outra explicação que é assim, não, todo mundo já tem a habilidade, ela é dada para todo mundo, só que a pessoa pode desenvolver, pode melhorar. Ai. Deixa eu ajustar aqui. Alô? Então, a pessoa pode melhorar. De acordo, né, com a proposta, com o que está sendo oferecido. E isso muda muita coisa. Tecnicamente, a única proposta que não foi gnóstica, em algum certo modo, foi a cristã. Literalmente, ela já entrega tudo o que é para ser oferecido, e a cultura comum que está dentro do cristianismo, ela já tem todas as ferramentas. As pessoas já têm as ferramentas no seu modo de pensar, só por nascer nesse ambiente. Agora, ela pode não saber usar, mas ela já tem. Ou quer dizer, não saber usar bem, mas ela já tem. Mas enfim. Isso é para a explicação da cosmogonia. Vai ter um vídeo específico que eu vou expandir mais ainda, né? Mas vamos lá. Então, a cosmogonia ela é essa explicação formal a partir dos dados materiais que se possui, né? das explicações materiais que se possui, com a intenção de tomar posse da capacidade formal do pensamento. Outros casos, né? Esse foi mais difícil, como eu falei, os outros são mais fáceis. A questão da tradução. A gente fica, né, com uma certa obsessão pela tradução exata, tradução certa, etc. E tudo bem, como eu falei, é importante. O que é tradução? É base material. O que existe além disso? Existe a capacidade imaginativa. Então, por exemplo, você está lendo a Bíblia em hebraico, né, com as partes gregas que tem que ser, as partes, enfim, aramaico, não sei se tem aramaico na Bíblia. Mas isso não te dá, por exemplo, o seguinte: você vai pegar a Torre de Babel em hebraico. O que é que você vai ter se você pegar a Torre de Babel em hebraico? Você vai ter os elementos, componentes daquelas frases de maneira mais precisa. O que é que você não tem? Tá lá o cara falando digamos 11 linhas, 12, 13 linhas no máximo. Foi construída a Torre de Babel. Isso foi uma ofensa a Deus, etc. Eu vou botar aqui. Acho que é Gênesis 11. Aqui. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senaá uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamos-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinge os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executar todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro.
Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Eis a descendência de... enfim. Aqui, até a 9, 1 a 9. 11 1 a 9. Então, o que é que você, digamos que você pegou em hebraico isso aqui, a linguagem exata, não sei se é hebraico, mas enfim, você pegou na linguagem exata. Beleza, você vai pegar especificidades, algumas palavras que têm duplo sentido, triplo sentido, etc. Mas a narrativa, ela é a mesma. Não tem como, não vai virar, tipo, desçamos pra confundir a linguagem. Não vai virar, tipo, fui comprar pão na padaria. Pode virar, assim, vou descer, eu descerei, tá desçamos, tá no plural. Então aí vai gerar toda a interpretação de que é o Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, etc. Enfim. Ele não vai dizer, tipo, ele pode ser que se você traduz o original, ele diga eu desço, vou descer. Pode ser que ele diga vou subir, e aí tem um sentido específico para dentro do hebraico, que é tal e tal coisa. Pode ser que ele diga, ao invés de confundir, ele diga misturar. Pode ser que ele diga não sei. Não sei. Enfim, espalhar, enfim. Mas a mensagem geral, ela tem que ser a mesma. Ela não pode ser. Se ela não é diferente, não é uma tradução. É um erro. Aí o que acontece? O que é que não é. O que é que. Mesmo que com a tradução exata, você não tem. Você não tem o seguinte. O que é que significa uma só língua e as mesmas palavras? Significa que todo mundo. Significa o seguinte. A gente tem uma só língua e as mesmas palavras. Você para prestar atenção, você diz, não, peraí. Quando um ateu fala de Deus, quando um evangélico fala de Deus, quando um católico fala de Deus, eles estão falando da mesma coisa, exatamente. Eu digo a vocês que não. Tá? Quando um santo fala de Deus e as pessoas que não são santas falam de Deus, eles estão falando a mesma coisa? Também não. Tem a brincadeira. Não, pera, não faz isso não. Deixa, eu vou pular essa. Mas tem vamos em casa assistir Netflix. Ele tá falando exatamente a mesma coisa que se espera que seja essa frase? Não. Ele tá dizendo outra coisa. E assim sucessivamente. Né? A gente, mesmo tendo a mesma língua, a gente fala palavras diferentes. Com significados diferentes. Então não é a mesma língua e as mesmas palavras. Então, agora imagine o que seria uma vida em que houvesse de fato a mesma língua e as mesmas palavras. Ou seja, toda vez que eu disser vamos lá em casa assistir Netflix, eu estou dizendo exatamente vamos lá em casa assistir Netflix e nada mais. Toda vez que eu disser Deus, eu estou me referindo exatamente à mesma coisa. Seja um santo, seja um evangélico, seja um luterano ou um neopentecostal, ateu, luterano, neopentecostal, católico, ortodoxo, muçulmano. A gente tá, toda vez que fala Deus, a gente sabe que é a mesma coisa. E tem mais ou menos a mesma impressão. Que não é o caso. Então, como é que seria essa vida? Essa vida ela teria mais facilidade de compreensão mútua. Porque a gente sabe exatamente as mesmas coisas. E mesmo assim, né, uma vez que você tem essa vida perfeita, qual é a primeira coisa que eles vão querer fazer? Vamos expandir nosso domínio pela Terra inteira. Então, vem a vontade de poder. Se eles vão construir, implica que tem alguém que tem que estar controlando, que tem que estar organizando a construção. Então eles provavelmente tem alguém dominando ali, um rei, enfim, um líder. Esse líder organiza, né, a produção, né, dos demais. Eles querem atingir o céu, querem tomar posse de todas as coisas da terra. Então tem esse desejo. Quando Deus diz, não vou deixar, isso não é o correto a ser feito. É o que ele está dizendo. E ele confunde as línguas. Isso significa o quê? Significa que o desejo de ter o poder total, o desejo de ter o espalhamento total, ou o governo total, governo mundial, etc. Ele gera como consequência a dispersão das línguas. A gente não vai conseguir ter uma só língua
né, nesse esforço, necessariamente vai se dispersar. Ou seja, quanto mais tente crescer um governo, mais eventualmente ele vai ser destruído e se dispersar em línguas. Por exemplo, Império Romano. Vem lá, César, vamos tomar tudo, na posse do mundo inteiro. O que é que acontece em seguida? Os bárbaros invadem, ele quebra, e o que era o latim, né, se dispersa em várias línguas. China, vamos fazer um império só. Daqui a pouco a coisa cai, se dispersa em várias línguas. Então, isso significa também que toda tentativa de poder ela vai fracassar. E ela é a causa do fracasso. Outra coisa que não está no texto. Você vai para Pentecostes. É o Novo Testamento. Pentecostes é o momento em que desce o fogo do Espírito Santo. Jesus já morreu e tal. Já morreu e ressuscitou, quer dizer. Então, desce o fogo do Espírito Santo e de repente eles começam a falar em línguas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ato. Aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações, blá blá. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí vai. Então, o Pentecostes ele é o exato oposto de Babel. Se Babel significa que o desejo do poder ele se dispersa em línguas, Pentecostes significa que o desejo do Espírito ele reúne todas as línguas. Ele consegue fazer com que você domine essas várias línguas para tomar posse desse discurso único e verdadeiro, que não é o discurso do poder, é o discurso do Espírito. Tá? Inclusive eu gosto muito desses dois. Tá. Então, daí você completa essa mensagem da primeira parte, você expande, entende muito mais coisas. E quanto mais você mexer, mais coisa você vai entender. Eu precisei saber hebraico ou grego para isso? Não. Por outro lado, se eu soubesse hebraico e grego, eu chegaria a isso? Não. Não. Por quê? O exercício mental que precisa ser feito é diferente. Os dois se excluem? Não, mas você precisa ter os dois. A tradução ela vem sobretudo quando você necessita pegar nuances, alguns detalhes, né, para ver a coisa. Então são a explicação material, a base material, assim como na cosmogonia, né, você vai ter alguns nuances, alguns detalhes para tornar mais crível, para tornar mais exato, mais preciso a coisa. Por outro lado, né, se é para escolher um dos dois, é melhor a explicação, a base formal, que é a imaginação e a cola das informações. Porque se você tem as línguas, você não vai ter a compreensão. Mas se você tem a compreensão, mesmo você não tem os detalhes, mas você tem o conjunto. É melhor você não ter os detalhes do que você não ter o conjunto. Essa regra vale para tudo. Então, do mesmo modo, né, a intenção e relação ao ato. O ato é a ação material, a intenção é a proposta formal. É melhor você ter a boa intenção, né, do que os meios perfeitos de concretizar aquela ação. Não sei como criar os meus filhos. Né? Se você tem a intenção correta, às vezes está errada. Se tem a intenção de criá-los bem, né, os meios de fazer isso vão começar a aparecer. Né? O segredo. Aquilo que você deseja. Pronto, o segredo é uma forma de cosmogonia também. Aquilo que você deseja, você vai obter, porque o universo vai ouvir você e trazer aquilo que você quer, quanto mais você deseja. Tirando a parte do fetiche, de fato existe na nossa capacidade
humano. Quando você quer algo, você tem a intenção de algo, e é uma intenção genuína, ou seja, eu quero mesmo, a minha mente, meu espírito, ou seja, o que você quiser chamar, vai começar a prestar atenção nos recursos e na busca por novos recursos para preencher essa intenção. E aí, se você continua buscando, você vai melhorar esse processo material. Né? E daí a coisa vai ficando cada vez mais precisa. Geralmente a gente trava num certo momento. Né? Eu quero fazer bem. Aí você vai até aqui e aí de repente você acha que você já é bom. Se você não faz isso, esse travamento, você continua aperfeiçoando e pega a intenção e leva até as suas últimas consequências, a coisa vai funcionar. É só não ter medo. Então, né, tradução, é esse caso da intenção. Né? Então, o projeto em relação à concretização do projeto também. Né? Melhor você ter o pensamento do projeto do que ter os recursos. Porque com o pensamento você consegue imitar. Né? Por exemplo, uma pessoa simples, não tem muito recurso, mas ela tem a vontade de fazer uma coisa bonita, uma coisa bacana, imitar não sei quem e tal. Então, a casa dela vai ficar mais bonita. Ainda que não fique igual àquilo que ela queria, mas vai ficar mais bonita. Porque ela tem na cabeça a intenção e as imagens do que é uma coisa bonita. Ela vai e imita com os recursos que ela possui. Deixa eu ver o que mais. Sim. Deixa eu pegar minha colinha. Tá. Como eu falei, no caso das ciências, etc., você tem também a questão do mind e spirit. Ou, quer dizer, esprit. Mind é a versão americana, né, já nesse contexto do século XX, da busca material pelo funcionamento da consciência. Aí a filosofia hoje está falando quais são as bases materiais da consciência, onde a consciência se forma no cérebro, etc. E tal. Do ponto de vista formal, isso não interessa exatamente. O que interessa é o funcionamento, como que eu uso, é na prática o funcionamento deste objeto, que aí muda de nome. A gente não chama da mente, a gente chama de espírito, ou esprit, que é a tradução francesa. Tem muito documento sobre isso. O espírito humano, etc. Se você estudar as bases materiais da consciência, você vai saber usar exatamente? Não. Mas algumas coisas você vai aprender a mais. Se você estudar resultados, não a neurociência, mas resultados da neurociência, você vai captar certas nuances que são muito úteis. Por exemplo, saber que... Não sei, esqueci. Pronto, a ideia do funcionamento do neurônio, dos dendritos, etc., gerou a proposta do mind map. Que é um meio de associação de ideias que literalmente foi inspirado nos neurônios. Então, esse meio de associação de ideias é muito útil. E, enfim, a própria ideia, ou realmente as ideias se conectam, né? É uma proposta formal que se baseia na explicação material da coisa. Então, tem como você tirar proveito quando você faz essa conversão das coisas. Mas, são propostas diferentes. Né? A material, seja a física, seja a neurociência, né, em relação à mind, à mente, ao cérebro, etc., ela não vai te dar essa cola das informações que a formal vai te dar. Então é melhor você ter a formal do que a material, no sentido prático mesmo de viver, não de profissão. A questão do milagre. Também não vou expandir aqui, talvez eu faça um encontro específico para isso. O milagre, uma das coisas, das sacadas que o Olavo teve foi justamente essa de aplicar o milagre na relação formal versus a material. Aqui. Deus de lacunas é a expressão que é usada quando Deus é invocado para preencher espaço no conhecimento científico. Essa definição está precisa. Né? Que é o seguinte: aconteceu uma situação. Aí você vai avaliar. Isso é materialmente possível de acontecer? Se não é, você diz que é um milagre. Se é, você diz que não é um milagre porque a ciência explica. Então, a própria questão não faz sentido exatamente. Porque, em alguma medida, tudo o que acontece, qualquer milagre que acontecer, tem que acontecer no mundo material. Então, se acontece no mundo material, tem que ter uma forma do mundo material. Eu não sei se necessariamente é possível acontecer um milagre que não tem uma explicação material. Que pode ser uma explicação muito específica que demora muito tempo para conseguir ter uma compreensão materialmente falando. Mas talvez
todo milagre possa ser explicado assim. Mas o ponto é o seguinte, não interessa na explicação material. O Olavo fez isso, ele tentou tirar o foco daqui para botar de volta para cá. Interessa a explicação formal. O que é a explicação formal? O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e o que significa. Qual o efeito, né, daquilo. Então, aconteceu da hóstia colocada num pote, depois de ter sido consagrada, virou carne de músculo. É verdade ou mentira? Eu não sei. Mas o que é que acontece? Qual foi o contexto? Foi uma hóstia, foi consagrada. Então, passou a significar, a hóstia consagrada passa a significar o corpo de Cristo. Após o sacrifício. Então, a hóstia vai ser analisada. Daqui a pouco diz que é o músculo o músculo de um coração que está sofrendo. Então, de muita dor, etc. Ele passou por muita dor, não sei o quê. Então, tudo isso se soma numa explicação formal. Então, o que é que aquilo gerou? Gerou um aumento na fé das pessoas, da busca pela compreensão dos fenômenos, né? Espirituais, etc. Então, isso consequentemente gera também um influxo de uma mudança de cultura, uma transformação na cultura que se aproxima mais de Deus. Se aproxima mais de Deus, do ponto de vista cristão, permite, né, uma aproximação, né, uma decodificação das mensagens que leva para a compreensão dessa visão formal das coisas, vamos dizer assim, da metafísica, etc. E isso, por sua vez, vai gerar uma maior capacidade, potencial, né, de coesão social também, e de aumento da inteligência, aumento do ponto de vista católico, cristão, da salvação de pessoas. Então, tudo isso está envolvido nesse processo que aconteceu ali do coração, da hóstia que virou um coração. Aí você pergunta, é verdade ou é mentira? Segunda pergunta. É possível explicar cientificamente ou não? Beleza. O cientista vai avaliar, passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez um ano, talvez um mês, buscando a explicação. E se ele achar, beleza. Mas isso não remove todo esse fenômeno, o processo que está em torno, que gera esse direcionamento. E que, do ponto de vista, vamos dizer, da própria raça humana, da raça humana, da espécie humana, a sua perfeição, a perfeição da espécie humana é tomar posse da nossa característica diferencial, que é a inteligência. Então, tomar posse da inteligência já é a nossa finalidade, do ponto de vista não religioso. Então, esse processo, né, desse milagre, está gerando isso. Então, nesse sentido, né, aponta para a coisa correta. De qualquer modo, você vai ter processo de desenvolvimento da cultura humana, né, com a intenção de chegar nisso. Então, o milagre geralmente ele não é discutido dessa maneira, ele é discutido só, né, ele toma como base a ciência e vão discutir se é materialmente possível ou não. Isso é o que menos importa, na verdade. Mas tem a relevância, na verdade. Porque assim, tem essa questão. Deus consegue fazer algo, se Deus age, se Deus existe, se Deus age, Deus consegue fazer algo materialmente impossível. Não sei. Mas vamos voltar. Outro caso. A existência de Deus. Eu fui pro milagre, agora vamos pra Deus. Aff, Maria. Esse é o pior de tudinho. A existência de Deus, um cientista, acostumado na prática da ciência, acostumado na prática de um aspecto do conjunto, mas não do conjunto, ele vai tentar aplicar a visão da parte em relação a esse conjunto. Então ele quer explicar Deus como se Deus fosse matéria. E vai dar errado. O raciocínio todo, beleza, tá ótimo. Só que o objeto não é aquele que ele está falando. Dá errado. Deus é mais próximo, vamos dizer, desse pontinho abstrato, que é o ser, do que no argumento do Richard Dawkins, por exemplo, essa coisa inteligente, que portanto é impossível, porque não tem como você ter uma coisa mais evoluída no começo e não no final. Não faz sentido se a gente só tinha átomos,
faz sentido você ter Deus se o começo era só átomos. O começo, Big Bang, etc. Esse raciocínio faz sentido? Faz sentido. Mas Deus está mais próximo desse pontinho, ou, vamos dizer, das equações matemáticas na sua forma perfeita, que a gente não tem, que geram todas as coisas, do que, propriamente, o ser material. Beleza. Então, eu não vou expandir essa discussão, mas, em resumo, a mesma coisa. Né? Explicação formal, explicação material. A ciência pega a explicação material, você tem a outra proposta, que é a explicação formal. Qual das duas é verdadeira? Quando você entende a distância entre uma coisa e outra, a relação entre uma coisa e outra, as duas se tornam complementares. Na prática, como a gente não tem isso, né, um quer substituir o outro. Só que quando você bota um debate, um cientista e um teólogo, eles estão falando, o teólogo está do ponto de vista formal, o cientista do ponto de vista material. Não vai, as histórias não vão bater, não vai dar, não encaixa, entendeu? Não é... Não é masculino e feminino. É outra coisa. Então não reproduz, não é frutífero. Então, do mesmo modo, você precisa entender que existem os dois, você precisa entender a relação dos dois para poder tirar proveito do valor dos dois lados da história. Deixa eu ver se tem mais casos. Tem mais casos, mas deixa eu ver o que é que eu botei aqui. Física e metafísica, planeação, já falei. Sentimento, já falei que é o primeiro, né, o de Aristóteles. Né? Milagre de Deus. Crítica e absorção pessoal. Né? Eu gravei o vídeo, né, sobre o Falcon. Que ele é muito apegado à base material. Ser apegado à base material, nesse caso, não na religião, só nessa parte, significa o seguinte: eu vou buscar o que os outros disseram sobre tal coisa para ter o máximo de elementos possível para ter minha opinião mais fundamentada. Isso é errado? Não. Mas existe o outro lado, que é o quê? Eu vou tentar ter uma opinião sobre a coisa, vou tentar expandir, extrair opiniões sobre a coisa. Então, como eu fiz com Gênesis. Eu não precisei ler um crítico literário para tirar essa ideia e começar a mexer para lá e para cá e tal, não sei o que, conectar as ideias e tal, não sei o que. Agora, tá correto? Eu não tenho chão para dizer se está correto ou não. Eu sei que para mim gera ideias que são úteis. Então, é a verdade que a Bíblia quis dizer? Aí eu não sei, entendeu? Eu sei que serve. É a verdade que a Bíblia quis dizer? Não sei. Agora, aí eu vou ler críticos da Bíblia, vou ler comentários da Bíblia, patrística, etc. Ali no meio vai ter um monte de gente que fez a interpretação, né, mais profunda do que eu. Né, e dali eu vou ter uma base cada vez melhor para saber se essa interpretação que eu fiz... Primeiro, talvez alguém tenha feito isso já, provavelmente já. Segundo, se não fizesse, que eu acho que já fez, mas se ele não fez, então eu vou poder ter uma base material mais segura para poder ter certeza que, de fato, Deus provavelmente pode ter pensado, pode ter proposto isso. Né, algo desse tipo aqui. Então tem essa coisa do limite também. A base formal depende da base material. Então você tem que reconhecer o seu limite. Eu não sei se é isso. Isso aqui pra mim faz sentido. Serviu para tirar um monte de ideia legal. Então, só isso. E geralmente a gente fica entre essa coisa. Ou eu vou focar em crítica literária, ou eu vou focar em fazer minha interpretação pessoal. E os dois são complementares. Daria para expandir um pouco e falar de forma de conteúdo também, mas não vamos forçar muito a barra, né? Deixa eu ver o que mais. Ler e ter ideias é a mesma coisa, né? Sim, eu gosto de falar, né? Que eu não gosto do livro pelo que ele disse. Eu quero saber o que é que ele me permite dizer. Então, se você está pensando em o que é que o livro disse, assim como o caso da tradução, você está pensando em pegar a mensagem com o máximo de precisão possível. Isso é importantíssimo, claro. Mas, para mim, não interessa muito, porque na prática você termina o livro e você, beleza, ele disse tal coisa, pode. Agora a questão é, o que é que ele me permite pensar de ideias novas que eu não tinha até agora? Então, é outro exercício. Tem outra proposta. Se você não pega um livro com a intenção de extrair ideias novas, as ideias que vierem vão ser uma aqui acolá perdida e você vai tomar como distração. Se você vai com a intenção de pegar ideias novas, você já pega o livro buscando essas ideias, mas você vai ler capa a capa, obviamente. E no processo, por passar as páginas do livro, por passar pelas ideias do livro, você vai ter uma visão do que é que ele disse. Mas isso é secundário em relação às ideias que você extrai dali. Para mim, eu acho muito melhor, assim como nos demais, né? A base formal eu acho muito mais importante, muito mais útil, interessante e divertido do que isso.
Você pode tomar as ideias que estão vindo para você enquanto você está lendo como TDAH, como distração, ou você pode tomar como o próprio processo, né, de pensar novas ideias que você não tinha pensado ainda, a partir do que o livro vai puxando. Então, se você é a pessoa que está começando a ler, você está lendo e fica tipo, a vaca verde, tá no campo, desceu do avião, não sei o quê. Ou seja, você está distraído, você comecei assim quando era mais novo. Você faz o contrário, eu vou me distrair, mas a partir dos elementos que tem aqui. Então, você vai começando a remoer e expandir o conteúdo do texto para tirar novas ideias. E você, cada ideia nova que você tem, ela vai dar um certo prazer. Então, você ganhou, né, dos dois lados. Você resolveu um pouco a distração e tornou-a útil no processo da leitura do texto. Então, por exemplo, eu sempre leio uma coisa com um papelzinho junto. Eu não uso nem marcador porque o próprio papel é o marcador. Para ir anotando as ideias que vem, os trechos que eu acho bonitas, as coisas que eu acho bacanas, não sei o quê. Geralmente eu perco o papel, mas aquilo que eu fui marcando e anotando vai gerando, né, um conjunto de espaços dentro de mim que abrem para mais e mais ideias e novas ideias. Né? E assim vai. Do mesmo modo, na explicação formal. A explicação formal ela vai ter sempre essa proposta, né, de uso, de utilidade, de valor. Aí por que eu falei que sem a base formal suficiente a coisa vai se diluindo? Né? Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. É o seguinte. Assim como as ciências, você pega elas todas, elas não vão compor um conjunto, também as explicações materiais elas não vão te dar o sentido da coisa. Esse conjunto. Como no caso, você pegar o Gênesis e ler no original. Não vai te dar uma expansão, uma compreensão do conjunto da coisa, só mais precisando. O conjunto, a forma, né, pô, não vou saber explicar. A própria ideia de uma sociedade. O que é uma sociedade? É uma forma, uma estrutura. E as pessoas são os elementos materiais que preenchem aquela estrutura. Quanto menos compreensão existe de como é essa estrutura, que ordem é essa, mais cada um vai querer aplicar seu próprio desejo pessoal específico, sem fazer essa medida, né, para tentar. Porque nenhuma sociedade vai ser perfeita para todo mundo. Sempre vai ter limites, coisas que não cabem, que não dão certo. Tal. Então você tem que fazer um acordo, né, para garantir que a sociedade consiga se manter, né, ordenada, em alguma medida. Às vezes se abre uma exceção, às vezes não. Enfim, cada caso é um caso. Mas você tem que saber qual é a estrutura, qual é a ordem, qual é a regra. Se você perde, né, o senso da ordem, né, você dilui a coisa nas várias possibilidades, vários desejos específicos, né, que não se juntam num conjunto, por regra. Cada pessoa tem gosto, né? Tem um gosto, tem uma intenção, tem uma proposta, um desejo, uma vontade, que é individual. Então você dilui o conjunto, a forma, nos seus vários elementos que não tem mais agora uma coesão, que era dada pela forma. Então, consequentemente, a sociedade se torna dispersa, cada vez mais perdida, cada vez mais confusa, cada vez mais incompreensível uns para os outros. Então você faz, né, em outras palavras, a Torre de Babel. Você dispersa aquela coesão, aquela unidade, aquela língua única com as mesmas palavras, em várias palavras diferentes, depois em línguas diferentes. Isso é a tendência do que acontece. Todas as tribos, todos os grupos, eles vão se dissolvendo, vão se quebrando, vão caindo, porque nenhum poder consegue se manter muito tempo. Exceto o do espírito. Né? O espírito seria o contrário. Né? A possibilidade de coesão, de junção. Enfim, sei que não ficou muito bom, mas é isso. A gente veio cosmogonia, tradução, várias outras propostas. Todas elas têm em comum a ideia, né, da explicação material e a explicação formal. A explicação formal é a captação do conjunto, né, e a capacidade humana de captar conjuntos, né, que eu falei, né, o ponto mais alto dessa capacidade é o ser, né, tomar posse dessa medida, né, do ser para os objetos concretos, ou seja, das camadas de abstração até o objeto concreto. O natural da gente é ficar só conseguir chegar lá em potencial, mas perder o fio da meada, mas tem como resolver. Geralmente essa solução ela é passada para as pessoas por meio de uma cosmogonia, uma explicação de mundo, a partir da qual ela vai entendendo, né, como é que funciona o processo. A própria Divina Comédia é uma espécie não é uma cosmogonia, mas é uma espécie de explicação da ordem, né, do mundo, com a intenção de fazer você subir nas camadas de compreensão da técnica, do pensamento abstrato. Enfim,
E daí eu puxei os vários outros exemplos, né? Todos eles, de novo, mesma coisa da base material e base formal. Vocês têm que ter essa distinção clara, e eu uso ela de vez em quando. E alguns exemplos que eu citei aqui eu vou tentar expandir, né, em vídeos posteriores. Assim como eu estou falando, eu também não tenho muita base material para falar o que eu estou falando, tenho mais base formal. Ou seja, ver a sacada, ver a ideia, eu junto as informações e digo, opa, isso aqui faz sentido. É limitado, tudo que eu falo é limitado, mas considerando que a gente está num momento que não tem mais compreensão da base formal, da explicação formal e da relação do formal com o material, eu acabo tentando, né, gravar esse material para dar esse apoio, né, para que vocês comecem ou direcionem, né, os esforços que vocês já fazem. Enfim, e é isso. Né? Virão os próximos vídeos depois e até a próxima, gente. Tchau. Qualquer coisa, né, fiquem à vontade para as dúvidas.